Amados, quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. É bom ver vocês aqui, separando esse tempo para juntos louvarmos o nosso Deus. Estava com saudades de vocês, viu? Mas as férias também foram bem proveitosas, graças a Deus, não é? Estou começando a sentir o que alguns pais que casaram os seus filhos estão ou sentem, não é? Depois que o Jean casou, eu vi ele, acho que 2 vezes por menos do que 15 minutos. E hoje ele e a Mimi estão indo para Campos do Jordão. E talvez só os veremos no Carnaval. Dói o coração. E aí imagine agora o Luciano que tem filho em Coari. Acho que o coração dele e da Silvia dói muito mais, né? Pois é, mas por um lado a gente também fica feliz, porque sabemos que nós temos um Deus que é soberano e que controla a vida dos nossos filhos, coisa que nós nunca tivemos poder de fazê-lo. Amém? Ok. Tudo ou nada. Ano sem Jesus, ano sem valor. Pensem nisso. Abram a Bíblia, quero ler algum texto que não está projetado. Minha primeira mensagem para esse ano, eu quero nos lembrar, todos nós, uma verdade que eu ensino para novo convertido, né? Na verdade, eu uso muito esse texto para não cristãos, quando começo a conversar com eles de questões espirituais, não é? Mostrando que tudo o que eles precisam na vida é o relacionamento com Jesus, não é? E quando eu estou falando de relacionamento com Jesus, é lógico que eu não estou falando sobre somente confiar em Jesus como Senhor e Salvador, ok? Naquele momento, vamos dizer assim, nessa crença, mas eu estou falando de relacionamento diário e constante com Ele. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas agora vem uma ordem. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos, ó Pai querido, o Teu poder, a Tua soberania. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas e sustém todas as coisas, inclusive o Senhor sustém a nossa vida e a nossa condição de vida aqui neste mundo. Reconhecemos, ó Pai querido, que o Senhor é misericordioso e bondoso. Reconhecemos que o Senhor quer o melhor para nós, por isso que o Senhor nos deixou a Tua palavra. E eu peço a Tua ajuda para expor a Tua palavra, para que o Espírito Santo cumpra o ministério, ó Pai querido, de transformar a nossa vida de glória em glória, enquanto nós aguardamos a Tua promessa, Pai. A
promessa de nos encontrarmos com o Senhor. Pedimos e agradecemos em nome do teu Filho. Amém. É muito importante que nós tenhamos em mente essa verdade. Boas ações, serviços e decisões sem estar em comunhão com Jesus não tem nenhum valor para Deus. Deus nos deixou a sua palavra para nos treinar a mantermos a nossa comunhão com Jesus. Além da salvação que já está garantida, que é no momento pontual, que é no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, que Jesus é a solução, ali é o começo de uma caminhada. E essa caminhada se chama comunhão, permanecer em Cristo. É sobre isso que esse texto fala. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou, porque separado de mim, absolutamente nada podeis fazer. Para entendermos bem essa afirmação, nós precisamos ter na nossa mente algumas características do Evangelho de João. O que significa? Significa que o texto de João, capítulo 15, nós vamos aprender mais para frente. Está vendo? Começando talvez na próxima semana. Então, meu plano é 3 semanas nós falarmos sobre isso. Mas hoje eu quero que vocês entendam todo o contexto do Evangelho de João, para que nós entendamos por que nós temos esse texto. João capítulo 15, ele faz parte de um conjunto de ensinos de Jesus na sua última noite antes de ser crucificado. Capítulo 13, 14, 15, 16 e parte do capítulo 17, nós temos esse ensino, as últimas palavras de Jesus, como se fosse o resultado final, aquilo que ele quer que aconteça na nossa vida. Mas todo o Evangelho de João culmina nesses capítulos que ele teve com os seus discípulos mais íntimos, que são os apóstolos. Esse Evangelho, ele mostra a tensão entre fé e incredulidade. Crer ou não crer em Jesus como o Messias. E quando nós falamos em Jesus como Messias, nós não estamos falando apenas, e cuidado com apenas, né? Jesus morrendo na cruz. É o Messias que vem também para reinar. Isso é o Messias que vem para dizer como é que nós temos que viver para agradar o Rei. É isso que significa crer ou não crer no Messias. Crer ou não crer no nascimento, que Jesus é o cumprimento de uma promessa de Deus no Antigo Testamento, que ele veio sim para salvar os pecadores dos seus pecados, mas veio para ser o Deus conosco. Aquele Deus que no ano passado nós conversamos a respeito dele, que toda tarde descia para treinar, para conversar, para ensinar Adão e Eva como eles deviam viver aqui neste mundo. Prestem atenção na sequência do capítulo 1, se vocês quiserem abrir a Bíblia, mas eu vou passar aqui, não é? Veja bem, então, o Evangelho de João é para mostrar a tensão, crer ou não crer, quem creu e quem não creu, entende? Para que as pessoas entendam a importância de o que é permanecer em Cristo. A afirmação sobre a divindade de Jesus como Deus e Criador. É assim que começa esse Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que começa o Evangelho de Mateus e de Lucas? O Evangelho de Mateus e Lucas traz para nós a genealogia humana de Jesus. O Evangelho de João mostra a divindade de Jesus. Está apresentando Jesus como o verdadeiro Deus. O motivo de João estar afirmando, começando logo no primeiro versículo
né, afirmando sobre a divindade de Jesus, é para fortalecer a fé dos salvos, principalmente. É lógico que ele quer também que pessoas se convertam, mas o Evangelho foi escrito para os salvos fortalecerem a sua fé e, confiando nessa verdade, é lógico, também propagarem essa verdade. O Evangelho de João foi escrito quando haviam já muitos falsos mestres que saíram da igreja, estavam tentando convencer pessoas sobre mentiras. Foi escrito por causa de seitas que saíram do cristianismo e seitas também de fora. Hoje nós temos várias religiões que propagam mentiras a respeito de Jesus, que afirmam que Jesus é um grande homem, mas ele é muito menos do que Deus. Por exemplo, no nosso contexto, os Testemunhas de Jeová. O próprio judaísmo, né? Jesus não é Deus. O islamismo, Jesus não é Deus. O hinduísmo, Jesus não é Deus. Budismo, Jesus não é Deus. E até algumas religiões afro-brasileiras, que diminuem quem é Jesus. Então, é muito importante, se foi escrito para cristãos, é importante para nós nos relembrarmos dessa verdade. A segunda afirmação, Jesus é a vida eterna. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que está ensinando aqui? Jesus é o único que tem poder para dar vida eterna e também ele é o único que tem poder para iluminar as pessoas, para reconhecerem que ele é a vida eterna. Na época em que Jesus estava no planeta Terra, ele era essa luz, ele continua sendo essa luz, mas quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo agora faz essa obra. O motivo de João afirmar a divindade de Jesus, de novo, é para fortalecer a fé dos salvos, para mostrar que a vida eterna é uma realidade, que a vida eterna não depende da minha performance, graças ao nosso bom Deus. Permanecer nele, sim, depende, em parte, da minha performance, com a ajuda e com a graça de Deus. Mas crer no Senhor Jesus depende exclusivamente do nosso Deus, e Ele quer fortalecer a fé dos salvos. Não se deixem enganar. Hoje, em várias religiões, propagam mentiras sobre Jesus não ser suficiente para a salvação. Religiões que são consideradas cristãs, inclusive, quando você vai trazer notícias de países. Todas as religiões que acreditam que o homem precisa fazer algo para contribuir para a sua salvação, estão propagando uma mentira. Isso já existia na época de João, é por isso que ele está escrevendo, né, para fortalecer a nossa fé. Eu não sei se vocês têm acompanhado notícias na internet, e nem tudo que tem na internet é verdade, às vezes tem mais mentira do que verdade, não é? Mas nós vemos lá inúmeros testemunhos de reconversão. Tem ouvido isso? Pessoas de igrejas evangélicas, tradicionais, batistas, presbiterianos e outras, voltando para o catolicismo. Inclusive, líderes, presbíteros e pastores. Não é? Por que isso está acontecendo? Por causa do Evangelho de João. Estão se perdendo nas verdades básicas. Se são salvos de verdade ou não, quem sou eu, né, para julgar? Mas eu creio na perseverança dos salvos. Então, se não estão perseverando, na minha mente humana, é porque nunca foi. Não é? Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas que estão abandonando a fé de maneira, verbalizando, né, a troca de crença, né? De maneira oficial. Existe abandono da fé disfarçada, né? Quando a gente começa a se afastar de Deus e vai para o mundo, ok? E ainda continua professando, né, ser evangélico. Mas eu estou falando, né, dessa mudança, ok, oficializada. Então, precisamos lembrar dessas verdades
de 1 João e ver como é relevante no contexto em que nós vivemos. A incredulidade sobre a divindade de Jesus. Ele deixa claro logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa descrença sobre Jesus é demonstrada através da afirmação sobre a nação pela qual Jesus faz parte. Está falando, olha, ele veio para um grupo de pessoas especial que tinha todo o Antigo Testamento. Eles podiam ter identificado Jesus com facilidade apenas consultando as Escrituras, mas por motivos egoístas, eles rejeitaram Jesus, não é? Então, vocês observem aqui a tensão entre fé e incredulidade, como está em foco desde o primeiro capítulo do Evangelho de João até o último. Uma outra afirmação ressalta a credulidade sobre a divindade de Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra receberam, esse verbo, é um verbo muito interessante, né? Literalmente é pegar com a mão, é você se agarrar, é você reivindicar para si, admitir para si mesmo que isso é uma verdade. Então você recebe essa verdade como sendo para você, falando diretamente a você. Alguns creem, alguns admitiram, alguns reconheceram que Jesus é o Messias de verdade, tanto do povo judeu como também não judeu. Receber Jesus como Deus, como Senhor e como Salvador, e se agarrar a essa verdade como alguém que se agarra firmemente a algo que pode salvar a sua vida. Então você imagine morrendo afogado depois de ter nadado bastante, estar cansado e sabendo que você está se afundando, né, e aparece uma boia na sua frente. E o que você faz? Desesperadamente você diz, essa aqui é a única forma de eu não morrer afogado. É isso que significa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro meio, não existe uma outra boia, senão aquela que foi colocada por Deus. Eu sei que talvez todos aqui creem nessa verdade. Mas o que você sente ao crer nessa verdade? O que essa verdade tem a ver com as suas decisões no dia a dia? Porque isso está ligado com aquele que permanece em mim. Entende? A tensão ainda, o conflito entre fé e incredulidade continua sendo demonstrada em todo o Evangelho. O fato de Jesus ter que autoafirmar quem ele é para o seu povo. Eu sou o pão da vida. Primeiro ele apresenta como eu sou, que já assustou as pessoas, não é? Lembrando do que foi ensinado no Antigo Testamento. Então Jesus falou claramente que ele era Deus. Além disso, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14, isso tudo Jesus afirmando. Por quê? Porque existe essa tensão entre fé e incredulidade. E Jesus sabia que dentro da igreja, depois dela ser formada, essa tensão continuaria e vai continuar. Talvez você nunca mais vai deixar de duvidar que Jesus é o seu Salvador. Mas todo dia, eu e você somos tentados a agir se Ele é, ou de forma coerente com a afirmação de que Ele é o nosso Senhor. E isso tem tudo a ver com permanecer nele. A tensão, esse conflito entre fé e incredulidade também é apresentado através do propósito que o Espírito Santo conduziu o apóstolo João a escrever esse Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida
em seu nome. E o que é ter vida em seu nome? Ele está falando exclusivamente daquela vida eterna depois da morte, ou ele está falando de uma vida saudável, biblicamente falando, no nosso dia a dia, qualidade de vida do nosso dia a dia? Por que nós temos que relembrar, por exemplo, dos milagres de Jesus? Porque é esse Jesus que hoje não faz tantos milagres assim, porque ele não tem mais que provar que ele é o Messias, fisicamente falando. Esse é o Jesus que nos acompanha no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nos nossos medos, nas nossas preocupações. Nós temos que lembrar, esse é o mesmo Deus, esse é o mesmo que prometeu, que vai cuidar de nós. É aquele que falou que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai suprir. O estarmos vivos a cada dia é um grande milagre da graça de Deus. Você não está vivo porque você decidiu estar vivo, porque você conseguiu por si mesmo respirar. Tudo que você tem de bom tem a ver com essa vida. Então nós temos que lembrar que esse é o nosso Deus. Muito interessante, o professor Carlos Oswaldo, que já está com o Senhor, quando ele formulou a propósito do Evangelho de João, ele fez essa afirmação: estabelecer relacionamentos de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes. O que significa isso? O que significa que relembrar, que Jesus é aquele que ele diz, que Jesus é o mesmo que nós, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, ele media a vida eterna, a qualidade de vida. Também a graça é poder, vocês já sabem, Graça é poder para ser e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E a verdade. E quando nós falamos da verdade, nós estamos falando de tudo o que Jesus ensina, como nós devemos viver, como nós não devemos viver, o que fazer e o que não fazer. E tudo isso tem a ver com a tensão entre crença e descrença. A tensão, o conflito entre fé e incredulidade é demonstrada através das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos mais íntimos, os apóstolos, na véspera da sua crucificação. Ele sabia que aqueles homens iriam ter que enfrentar a tentação da incredulidade, como todos nós, enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo. É nesse contexto que João 15 foi escrito: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece, aceitou, creu. Agora, eu preciso, eu tenho uma parte, eu tenho uma responsabilidade, vocês têm uma responsabilidade em permanecer em Cristo. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sobre o fruto eu vou falar na próxima semana. Irmãos, o verbo permanecer aqui está se referindo a não voltar à incredulidade, a permanecer na fé. E de novo, eu vou desenvolver isso na próxima mensagem, mas tem a ver com isso. Permanecer na fé. O Evangelho de João é o único que registra essas instruções de Jesus com os seus apóstolos antes de ser crucificado. É por isso que ele foi escrito. E o propósito é encorajar os discípulos a perseverarem. O propósito é fazer com que nós perseveremos naquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. Esse é o propósito, porque ele sabe que seremos tentados a nos desviar, ele sabe que nós seremos tentados a diminuir a importância e o valor da palavra de Deus na nossa vida, ele sabe que a gente vai ser tentado pelo nosso raciocínio, quando a nossa vontade deseja prevalecer diante de uma determinada situação. Ele sabe que ainda nós
temos carne e ele sabe que a carne é fraca. Então ele está escrevendo isso para que os discípulos vençam o desejo de viver diferente do que Deus planejou em algumas áreas, que nós sabemos que algumas vezes somos tentados a escolher em fazer exatamente como Deus quer ou fazer parcialmente. Temos que viver o ano de 2026, 2027, cada dia acreditando nessa verdade bíblica. A tentação da incredulidade em relação aos ensinos de Jesus nos acompanharão enquanto estivermos nesse corpo. Sabendo disso, Jesus nos estimula a permanecermos nele, isso é, confiando em todas as suas instruções. Estamos indo além de crer em Jesus como o único que pode garantir a nossa salvação. Permanecer em Cristo significa aquilo que Deus instruiu, por exemplo, Josué, quando ele foi tomar o lugar de Moisés. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E graças a Deus que nós temos 1 João capítulo 1, versículo 9. Deus sabe que há momentos que nós vamos nos desviar. Mas o que a Bíblia ordena quando nós nos desviemos? Ele nos ordena a voltar para a palavra de Deus. Quando ele nos ordena a voltar para a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, ó, eu vou dar para vocês, além do perdão, poder para voltar a obedecer. Isso é permanecer em Cristo. Mas vou falar mais sobre isso adiante. De novo, citando o professor Carlos Oswaldo, eu chamo professor porque ele tem doutorado e tudo mais, ele já faleceu, mas interessante, né? Quando ele escreve, ele não faz questão de colocar doutor, ele só coloca, bem humilde aquele homem de Deus, né? Muito a aprender com ele. Ele diz assim, ó, prestem atenção, irmãos, as palavras que Jesus usou para encorajar seus seguidores a não abrir mão da fé nele, por causa da sua morte iminente, de sua partida e da demora no estabelecimento do seu reino. Jesus sabia, por isso que nós temos João capítulo 14, vamos falar um pouquinho sobre ele numa outra oportunidade. Jesus estava anunciando que ele ia embora e que ele ia voltar. Agora, Jesus sabia que ele ia demorar para voltar. Nós somos testemunhas disso, não é? E os seus discípulos não tinham ideia de que ele iria demorar tanto. E essas últimas instruções, e na verdade todo o Evangelho de João, é para que não abram mão da fé. E de novo, irmãos, fé é a instrução da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Novamente, ele não está falando exclusivamente da fé salvadora. Ele está falando ou incluindo a fé transformadora. Entende a fé transformadora? Aquilo que Deus colocou para que a gente seja treinado a obedecer para sermos parecidos com Jesus. Deus nos estimula a permanecermos crédulos em relação às instruções, em relação às promessas e planos de Jesus. Irmãos, há uma desconversão oficial acontecendo. Pessoas que saíram daquilo que da mentira que eles acreditavam, se tornaram evangélicos, professos, foram batizados, frequentaram igreja, serviram igreja, depois deixaram de seguir as instruções de Deus em áreas que escolheram, né, desobedecer, e por fim o que aconteceu? Se afastaram definitivamente. A nossa luta, irmãos, é não minimizarmos a gravidade da desobediência a Deus em alguns pontos que nós achamos que temos permissão. Entende? Precisamos tomar cuidado com isso. Nós sabemos, eu sei, a luta que eu tenho em desobedecer a palavra de Deus em alguns momentos, ou de minimizar o que é desobediência.
Precisamos tomar cuidado com isso. O encorajamento em permanecer na fé, permanecendo nele, pode ser observado, por exemplo, em João capítulo 14. Só vou citar 2 textos de lá. Perceberam que nós estamos fazendo um rápido voo sobre o Evangelho de João, mostrando essa tensão entre crença e descrença, tensão que você vive todo dia, e eu também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 27, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós temos aqui essa afirmação de não se turbar o nosso coração e nem ter medo. Jesus aqui está preparando os seus discípulos. Jesus aqui, ele vai anunciar de maneira clara, de maneira absoluta, que ele iria ser entregue, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. Mais do que isso, que depois de ressuscitar, que ele não ia permanecer com os seus discípulos. É nesse contexto que ele apresenta o Espírito Santo. Então imagine o medo que esses discípulos iriam ter que enfrentar. Eles nem imaginavam. Não é? Pedro, poucos minutos antes, disse que eu vou morrer pelo Senhor. Não é? Eu não vou te negar de jeito nenhum. E Jesus, você não sabe o que está falando. Não é? Você pensa que você é muito mais daquilo que você é. Então Jesus está preparando os seus discípulos para isso. Tá bom? Não se turbe, você já sabe o que significa. Já viu uma água em turbulência? Essa palavra significa agitar ou sacudir. É aquela comoção, aquele sentimento interno. É perder a paz, é perder a segurança, é perder a tranquilidade, é viver preocupado. Ele está dizendo, olha, vocês não podem viver. Nós sabemos a luta que é contra esse pecado. Não é? Ficar, né? Porque toda a preocupação é desconfiança de Deus. Mas ele acrescenta, nem se atemorize. E essa palavra tem um significado duplo. Não sejam tímidos e nem sejam medrosos. E de novo, né, eu gosto da experiência de Josué. Não é? O que Deus ordena para Josué? Né? Não temas nem te espantes para fazer tudo o que está escrito. Eu costumo dizer o seguinte, precisa mais coragem para obedecer a palavra de Deus, literalmente, do que ser um herói de guerra. Porque quando Josué foi chamado, ele já era um herói de guerra. Guerrear para ele era a coisa mais fácil do mundo. Agora, seguir a palavra de Deus e instruir o povo para seguir a palavra de Deus, aí é outros, como diz o pastor Bill, é outros 500. Entende? Precisa de muita coragem. Precisa de muita coragem para você se posicionar no meio de descrentes, dependendo da conversa que está tendo lá de você, falar o que Deus quer que você fale. Já passou por essa experiência? Entende? Coragem para se posicionar. Na faculdade, né, você que é homem, de não se envolver com meninas, você que é menina, de não se envolver com os homens, não precisa de coragem. Precisa de coragem, né, para... Se alguém pede cola para você, se dizer o motivo pelo qual não vai passar cola. Precisa de coragem para dizer, né, que nunca beijou, que nunca teve um relacionamento sexual. Precisa de coragem para perdoar pecados que você sabe que pode se repetir, né, nos relacionamentos. Você não fica com receio, às vezes, de obedecer a palavra de Deus, o que vai acontecer. Tudo isso tem a ver com permanecer em Cristo. Confiança é fé nos ensinos de Deus. E fé nos ensinos de Deus é o único antídoto para combater medo e preocupação. Não tem jeito. Quem recebe aconselhamento, né, sabe disso. Né? A pessoa está apavorada, a primeira tarefa é, bom, escreve aí alguns problemas que você teve no passado. E o que aconteceu? Né? Você observou como Deus cuidou de você? É uma das primeiras tarefas mais simples. Não é? Por isso que Pedro diz, né, que ele nos deu as suas preciosas promessas para que por meio dela, né, nós sejamos transformados. Entende? As promessas de Deus. Fé, irmãos, é resultado
paz é resultado do constante exercício da fé nas instruções de Deus. É resultado disso. É o exercício. Se você está exercitando obedecer, então o resultado desse exercício é a paz. Sem obedecer às Escrituras, você não vai ter paz. E quando você está lutando com paz e a paz não vem, você vai ter que voltar para as Escrituras e tentar descobrir quais são as áreas que você não está sendo exatamente o que Deus quer que você seja. Porque isso está ligado em permanecer nele. E aí está ligado em tudo que a gente faz, se tem valor para Deus ou se não tem valor para Deus. Isso é muito importante. Algumas aplicações. Estou encerrando. Quais são as suas preocupações e medos? O ano mudou. Nada mudou em relação aos problemas, irmãos. A economia não vai mudar porque o ano mudou. A economia não vai mudar dependendo de homens. A economia vai mudar se Deus quer que a economia mude, porque aí Ele dirige homens para isso. E se não mudou, Deus tem um propósito na vida dos cristãos, na vida daqueles que já são cristãos e daqueles que são eleitos para serem cristãos. Na segurança pública não vai mudar nada. A tua casa, o teu carro e você mesmo pode ser invadido a qualquer momento. E ninguém vai fazer nada. Entende? Passou ileso, está ileso, sofreu, mas prejuízo nenhum na prática, porque Deus restaurou. É Deus. No seu trabalho não vai mudar as tensões que você tem lá, os problemas que você tem lá, as dificuldades. Deus não vai tirar os cardos e os abrolhos, não vai tirar. Ele vai dar graça, Ele vai controlar, se você permanecer nele. Promessas recíprocas. Os relacionamentos, irmãos, nos relacionamentos não vai mudar. Quando eu estou dizendo por mais que nós nos esforcemos, nós vamos causar problemas na vida das pessoas, mesmo que nós estejamos crescendo, e pessoas vão causar problemas para nós. Isso eu vou pecar contra vocês, vocês vão pecar contra mim. Isso não vai mudar. O que vai mudar é se eu estou obedecendo a Deus em tratar todas essas coisas. Você tem medo, tem preocupação? Não vai mudar. Isso vai continuar. Nós temos um Deus que controla todas essas coisas. As instruções de Deus e as promessas de Deus, essas não mudam, porque elas foram feitas por um Deus que é imutável. Os efeitos do pecado no mundo não vai mudar. Vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar provações, vamos enfrentar justiças e provocar injustiças. Mas Deus não muda, e a palavra de Deus também não muda. Isaías 46:10, Deus anuncia o fim desde o princípio e afirma: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quer uma linguagem mais simples? Nova tradução na linguagem de hoje. Quando você lê essa, pega uma Bíblia, revista atualizada e coloca do lado. Tá bom? Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido. Eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Irmãos, não importa o prognóstico ou os prognósticos para 2026. Não fica preocupado com as notícias. Fique a par, mas não fique preocupado. Deus é o mesmo, Ele que criou tudo e que cuida de tudo. Ele cuidou de nós, Ele nos protegeu, Ele nos supriu e Ele nos sustentou. 25, 24, 23, 22, desde quando você nasceu, mesmo na incredulidade, por você ter sido eleito por Deus, Ele cuidou de você. O que vai mudar? Não vai mudar. Devemos orar,
devemos fazer a nossa parte. Mas se preocupar e acreditar que governos, que pessoas vão mudar o nosso país, não vai. Não vai. É só Deus que pode fazer isso. E Deus pode fazer além dessas pessoas. A prova somos nós aqui. Foi um ano difícil, 2025? Pode ter sido. Mas você experimentou o cuidado de Deus? A pergunta é, nós permanecemos nele? Quantas coisas foram feitas por nós em ações em 2025 que talvez Deus tenha olhado lá e diz, não tem valor nenhum? Coisas boas. Porque não estávamos preocupados com a nossa comunhão com Jesus. Fizemos por hábito. Fizemos por motivos talvez egoístas. Fizemos talvez esperando algo em troca que não deveríamos esperar. Eu não sei. Então, que esse ano, que está começando agora, e 10 dias já passou bem rápido, né? Que a gente possa lembrar em cada momento, que a gente acordou, peraí, como é que eu estou no meu relacionamento com Deus? E aí você tem que voltar, como é que eu estou, né, naquilo que Deus tem me instruído? É nesse contexto, entre o conflito entre fé e incredulidade, que Jesus está encorajando os seus discípulos mais íntimos a permanecerem confiantes nele, confiando nas suas instruções. Ele é a videira, nós os ramos, e eu sei bem o que é isso. Eu tenho lá um pezinho de uva lá, na verdade 3, entende? Eu sei o que significa isso, não é? Você corta, aquilo seca rapidinho e apodrece. O verbo permanecer aqui é não voltar à incredulidade e lutar contra a incredulidade em relação aos ensinos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. É muito importante, mais uma vez, reconhecermos que quando a Bíblia trata sobre fé, não se refere somente em crer quem é Jesus, não é somente crer o que Jesus já fez em nosso favor, mas também é crer radicalmente em todas as suas instruções. No ponto de vista de Deus, a incredulidade é o único motivo de não seguirmos alguma instrução dele. Tente lembrar de uma prática que você tem, que você sabe que não é exatamente como Deus manda, e você usa o termo mas, entende? Ou pela experiência, ou pelo resultado. Quando entra esse mas, você e eu nos tornamos incrédulos. E não é incrédulo só naquela área. Deus está dizendo, você é um incrédulo. Tudo que você fizer, por causa dessa incredulidade, mesmo que sejam coisas boas, que tenham valor para a vida das pessoas, no meu relacionamento com você não vale nada. Irmãos, isso é muito sério. E temos que lembrar disso. Eu esqueço disso com facilidade. Eu estava de férias, na minha cabeça, uma semana antes de voltar de férias, eu estava pensando, como é que eu vou começar o ano em relação ao que eu vou falar para vocês? E orando. E eu não sou pentecostal, mas esse texto, pimba, assim. Eu falei, mas será que é isso? Aí, para não ficar só no texto, eu fui estudar. Né? Não seguir qualquer ensino da Bíblia nos separa de Jesus. E só tem um jeito de voltar. E é arrependimento, nós sabemos. E arrependimento é mudança de comportamento. Não tem jeito. Né? Esse é um dos ensinos, e é o principal ensino de Jesus, no último dia, antes dele ser torturado e crucificado. Isso tem peso. Porque quando você está para morrer, eu não passei por essa experiência ainda, não é? Mas parece que quando você está para morrer, alguém diz as últimas palavras, né? Por isso que tem às vezes mãe que chama filho, olha, filho, eu vou morrer, eu quero que você me prometa uma coisa.
né? Então, eu tenho notícia, por exemplo, de uma sobrinha minha que chamou o marido, ele sabia que ia morrer, falou: eu quero que você cuide da minha mãe do jeito que eu cuidei, e aí incluía a questão financeira e tudo mais, tá bom? Eu quero que você me prometa isso depois que eu morrer. E ele teve que prometer. Entende? Porque são coisas importantes para as pessoas. Fé, irmão, sempre inclui seguir as instruções de Deus. Fazer como Deus quer que nós façamos. Assim como precisamos confiar no plano de Deus para a salvação, sem tirar ou acrescentar ou modificar, também devemos confiar nas suas instruções para todas as nossas decisões e ações, sem tirar, acrescentar ou modificar. Irmãos, graças a Deus que nós temos a graça, nós temos um Deus perdoador, temos um Deus que está nos transformando. Essa mensagem é para nos animar, não é? Nós permanecemos em Jesus quando confiamos nas suas instruções. Confiamos nas instruções de Jesus quando vencemos a tentação de não seguir as suas instruções plenamente. Às vezes a gente se contenta com aquilo onde já chegamos. Às vezes a gente se contenta com uma mudança e a gente fica naquilo um pouquinho e não continua. Não vamos fazer isso nesse ano. Demonstramos credulidade, isso é fé, permanecendo em Jesus, seguindo todas as suas instruções, sem escolher o que e quando. Talvez aqui seja o problema. O que e quando. Se permanecermos em Jesus, seguindo todas as suas instruções, nossas boas ações, nossos serviços, nossas decisões, sejam elas seculares ou religiosas, serão consideradas por Deus de grande valor e grande recompensa. É isso que nós temos que focar. Podemos e devemos seguir todas as instruções de Jesus, pois Ele nos capacita com a sua graça e Ele promete paz. Podemos e devemos seguir todas as instruções de Jesus, que inclui a possibilidade de pecar, mas se arrepender, porque o nosso Deus é imutável. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Jesus prometeu, Ele cumprirá. Independente do governo, independente da economia, independente da segurança pública, independente do seu trabalho, independente dos problemas de relacionamento, independente de etc, etc, etc. Quer ter um feliz 2026? Eu também quero, permanecendo em Jesus. E aí sim, nossas boas ações serão de grande valor para o nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, sabemos que vivemos numa carne que é fraca. Reconhecemos, ó Pai querido, que todos os dias nós sofremos a tentação, essa crise, essa tensão, confiar, não confiar. Mas o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. E o nosso pedido hoje é bem simples, Senhor. Nos ajude, ó Pai querido, a vencermos as tentações de duvidar que as suas instruções sempre são o melhor, sempre são o que nós devemos seguir, para que possamos permanecer em Cristo. E quando falharmos, ó Deus, dá-nos, produz em nós um arrependimento genuíno, uma tristeza de ter ofendido o Senhor, uma tristeza tão profunda, que nos anima, Pai querido, a abandonar o pecado e voltar a andar com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.